Bom dia, vamos iniciar mais uma coletiva das estatísticas monetárias e de crédito. Aqui conosco Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação e responderá às perguntas. Os jornalistas aqui presentes precisarão utilizar o microfone e os que estão online poderão fazer as perguntas via chat. Todos, por gentileza, se apresentam antes de perguntar nome e veículo que representam. Fernando, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à divulgação das estatísticas de crédito para o mês de agosto. Como sempre, a gente vai primeiro apresentar os indicadores do muro inglês, aquele indicador que o Banco Central construiu a partir das informações recebidas pelas instituições financeiras sobre o montante acumulado de juros, né, o montante em reais acumulado de juros comparado com o valor original da dívida. Vocês sabem que há um limite legal para isso de 100%, né? O valor dos juros acumulados e dos encargos não pode ser superior ao valor da dívida original. Quando chega nesse percentual, os bancos têm que interromper a cobrança de juros. Então, nós vamos apresentar os indicadores do muro inglês. Na sequência, apresentamos os dados das estatísticas do crédito ampliado, que é a estatística mais abrangente de crédito que existe no Brasil. E depois entramos nos detalhes das estatísticas do Sistema Financeiro Nacional, com o valor dos saldos, concessões, taxa de juros, inadimplências, e por fim comentamos as principais modalidades do mês de agosto. Então, começando a divulgação, desde o mês passado, o Banco Central ampliou a cobertura das instituições financeiras que reportam o muro inglês. Foi aprovada uma resolução do Banco Central que obriga as instituições que tenham operações em aberto nessa modalidade que informem ao Banco Central. Então, inicialmente, durante todo o ano passado e até metade deste ano, nós fazemos esse indicador com uma amostra de 15 instituições financeiras. No mês passado, nós passamos para 63 e neste mês nós tivemos 68 instituições reportando a estatística para o Banco Central. Essas informações estão na página do Banco Central, basta clicar no menu Estatísticas, depois disso selecionar taxa de juros e juros acumulados no cartão de crédito. Com isso, vocês vão ter todas as informações, né, das empresas, dos seus juros divididos pelos percentis de 25, 50, 75 e 100. E é nesse percentil 100 que nós vamos concentrar nossos comentários, porque é a partir dele que a gente avalia o cumprimento ou não da legislação e também a gente verifica, né, como estão aqueles clientes mais endividados no cartão de crédito. Então, das 68 instituições, 38 apresentaram as informações do percentil 100, que é aquele 1% dos seus maiores devedores na modalidade de cartão de crédito, em valores iguais ou superiores a 99%. Ou seja, para mais da metade das instituições financeiras, os seus clientes mais endividados estão ali acima de 99% ou já chegaram a 100%. A partir do momento que eles chegam a 100%, se interrompe a cobrança de juros, né, nessa modalidade e a legislação se torna efetiva em limitar esse aspecto, né? Outra coisa que dá para ver nessa estatística que o Banco Central divulga, como a gente pega o total dos devedores das instituições financeiras na modalidade cartão e a gente divide por quem tem do menor para o maior em termos de dívida, a gente vê o percentil 25, né, que o cara lá que está no lugar 25, supondo que fossem 100 clientes, né? Então, esse cara tipicamente tem uma dívida, né, pequena, depois 50, 75 e 100 nesse crescimento. E a gente vai ver, então, a dispersão das taxas de juros por instituição financeira, algo que pode ser visto também na estatística de taxa de juros, que tem não apenas a modalidade de crédito, mas diversas outras, mas também a estratificação dentro da própria instituição financeira, né, que é uma visão muito mais completa do mercado de crédito no que diz respeito aos juros, porque a gente está vendo ali clientes que têm dívida há menos tempo, clientes que têm um maior perfil junto ao banco, né, apresentam menor risco, outros que apresentam menor risco, então toda essa precificação está lá. Eu acho que esse é um indicador
relevante e complementar em relação às estatísticas de crédito que o Banco Central já divulga, saldos do crédito no cartão, as taxas de juros que incidem, o prazo, a inadimplência. Então, essa dá uma visão complementar a isso. No mês de agosto, nós tivemos duas instituições financeiras que reportaram ao Banco Central valores de juros cobrados de clientes no percentil 100, né, em relação ao valor da dívida original, acima de 100%. Né? Em tese, essa informação prestada pelas instituições financeiras informaria ou indicaria ou confirmaria que elas cobraram taxas de juros acima do permitido pela legislação, continuaram cobrando juros depois do limite permitido pela legislação. Elas estão publicadas naquele lugar que eu já mencionei, na página de taxas de juros acumulados no cartão de crédito no site do Banco Central, e são elas a Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, com uma taxa de 127,90%, e a Via Certa Financiadora, com uma taxa de 115,59%. De novo, isso é a relação entre o valor cobrado de dívida do cliente e o valor da dívida original. Por lei, essa relação tem que estar limitada a 100%, e nós tivemos, então, no caso, se vocês se lembram, em caso de agosto, nós tínhamos 4 instituições nesse perfil acima de 100%, e agora as 4 aparentemente resolveram a situação com estorno de cobrança, devolução de recursos aos clientes e tudo, e agora nós temos 2 outras instituições nessa situação. O Banco Central acompanha esses casos que indicam percentuais acima do permitido em lei e orienta as instituições quanto ao envio correto das informações. Naqueles casos em que for verificado que os percentuais estão acima do teto devido a cobranças indevidas e não ao envio de informações, essas instituições estão sujeitas à ação de supervisão do Banco Central e às sanções que forem cabíveis e adequadas. Né? Bom, passando do indicador de muro inglês para o crédito ampliado, a gente passa então de um aspecto bastante específico do mercado de crédito brasileiro, né, que são aqueles devedores no cartão de crédito rotativo, e passa logo para o outro extremo, né, para a visão mais abrangente que existe sobre o crédito na economia brasileira. Esses dados estão na tabela 1 da nota para a imprensa, e o crédito ampliado reúne todas as concessões de crédito ou a colocação de recursos de terceiro à disposição de instituições não financeiras, sejam os fornecedores desse crédito, o próprio Sistema Financeiro Nacional, seja o governo, por exemplo, através de títulos da dívida pública, seja o mercado de capitais privados ou ainda a dívida externa, os investidores não residentes ou os credores não residentes colocando recursos à disposição das instituições não financeiras no Brasil. Em agosto, o crédito ampliado ao setor não financeiro atingiu 19,7 trilhões de reais. Isso é 159% do PIB brasileiro, ou seja, mais de uma vez e meia o PIB brasileiro. E nas duas métricas, seja no valor nominal, seja no percentual do PIB, esse valor é o recorde da série histórica do Banco Central. Né? No mês de agosto, comparado com julho, o crédito ampliado cresceu 1,1%, e o principal fator por trás disso, como tem acontecido nos últimos meses, foi a alta dos títulos de dívida, que cresceram o dobro do crescimento do crédito ampliado como um todo, cresceram 2,2%, principalmente por causa da dívida pública, né? Que cresceu 2,8% e está dentro dos títulos de dívida, junto com os títulos de dívida privados. Os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional cresceram bem menos, cresceram 0,6% no mês, e o estoque da dívida externa, medido em reais, diminuiu 1%, né, em função principalmente dos empréstimos externos, que caíram 2%, o dobro disso. E nesse caso, a gente tem um impacto da apreciação cambial. No mês de agosto, houve uma apreciação cambial de 3,1%. Isso, como esses empréstimos externos são denominados em moeda estrangeira, principalmente em dólares, a apreciação cambial reduz o seu valor quando medido em reais, e essa é a principal causa da redução do saldo da dívida externa. Nos últimos 12 meses, o crédito ampliado cresceu quase 12%, 11,7%, e 2/3 desse crescimento foi devido ao aumento do saldo, aumento do estoque dos títulos de dívida, né? Com um crescimento de 17,1%, seguido e
e esse crescimento é bem disseminado em todas as modalidades, né? Os títulos de dívida na estatística do crédito ampliado são compostos pelos títulos de dívida público, emitidos pelo setor público, fundamentalmente o governo central, os títulos de dívida privados e os instrumentos securitizados. Todos eles cresceram na faixa de 17%, né? Os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional cresceram um pouco abaixo de 10%, 9,7%, e a dívida externa, né, considerando esse efeito cambial, cresceu apenas 1,9%, né? Uma outra característica importante dessa estatística de crédito ao setor não financeiro é que a gente divide essa estatística não só do ponto de vista de quem está fornecendo o crédito, mas também com quem está recebendo o crédito. Então, tem 3 grupos principais: o governo, as empresas e as famílias, né? Então, a gente tratou do crédito ampliado como um todo e viu o papel relevante que o governo exerce disso como devedor na economia brasileira. Mas quando a gente olha só para as empresas, a gente tem uma... eu acho que é analiticamente o ponto mais relevante da estatística de crédito ampliado, porque quando a gente olha o crédito ampliado como um todo, o papel do governo é muito grande, e isso a gente vê com bem mais detalhes na estatística fiscal. Quando a gente olha só para as famílias, a diferença entre os créditos do Sistema Financeiro Nacional e o total é menor. Quando a gente olha as empresas, aí sim o estoque dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional é só 1/3 do que as famílias, do que as empresas têm de capitais de terceiros à sua disposição. Então, olhar apenas os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional para pessoas jurídicas, ele revela uma parte apenas, né, do total de capital que as empresas têm à sua disposição, e o crédito ampliado aqui desempenha um papel relevante. Então, vamos lá. O crédito ampliado às empresas atingiu 6,7 trilhões, 54% do PIB brasileiro. Ele caiu ligeiramente no mês, 0,5%, e cresceu 8% nos últimos 12 meses, né? Se a gente olhar aquilo que eu vinha falando, né, das 3 partes, a gente tem 3 partes praticamente iguais. Na verdade, se a gente for olhar no detalhe o número, a maior parcela no mês de agosto do crédito para as empresas não veio dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional. Essa parcela veio dos títulos de dívida, tanto se a gente somar instrumentos securitizados e títulos privados, eles somam 1/3 desse total, em reais seria 2,3 trilhões de reais. Os empréstimos do sistema financeiro também representam um outro terço, mas são 2,2 trilhões. Então, a gente tem já o mercado de capitais privado como alavancando ou fornecendo mais recursos que o Sistema Financeiro Nacional para as empresas. A dívida externa é o terceiro terço disso, né? Ela tem 30% desse total, um valor em reais de 2 trilhões, e isso acho que confirma aquele ponto que eu fiz sobre a importância da estatística do crédito ampliado. Mas, de qualquer maneira, nós temos muito mais informações sobre os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional e, nesse caso, além dos saldos, temos as concessões, a taxa de inadimplência, a taxa de juros, o ICC, o spread, os prazos médios, os atrasos. Então, daqui para frente, nós vamos detalhar o saldo do crédito do Sistema Financeiro Nacional, tanto para famílias quanto para empresas, mas a gente acho que é importante ter como referência, né, isso que a gente está tratando, no caso das empresas, por exemplo, de 1/3 do total do crédito que eles têm à disposição. O saldo do crédito do Sistema Financeiro Nacional, quando a gente soma crédito livre, crédito direcionado, crédito para pessoas físicas ou pessoas jurídicas, ele somou 6,8 trilhões de reais em agosto e aumentou 0,5% no mês. A gente teve uma elevação tanto do crédito livre quanto do crédito direcionado, mas o crédito direcionado cresceu 0,8% e o crédito livre 0,3%, né? O crédito direcionado aumentou mais. Quando a gente separa entre pessoas físicas e jurídicas, né, quem foi o setor mais dinâmico foi o de pessoas físicas, que cresceram 0,7%, enquanto as pessoas jurídicas cresceram 0,2%, né? Então, o crédito continua em expansão. Isso é verdade se a gente olha os dados do mês, se a gente olha os dados do trimestre, do ano. Quando a gente olha os dados nos últimos 12 meses, ou seja, comparando o saldo em agosto de 2025 com agosto de 2024, né, é claro, o crédito continua em expansão, mas se a gente puxar essa série para trás, ou seja, ver a série da taxa de crescimento do crédito em 12 meses, os dados de agosto mostram muito claramente a continuidade de uma tendência de desaceleração, ou seja, não é que o crédito esteja diminuindo, ele está crescendo a uma taxa menor, né? Se a gente olha, portanto, começando com o crédito total,
nessa comparação sempre em 12 meses, ele cresceu 10,1% agora em agosto. Quando a gente olha os dados de julho, que a gente divulgou na nota passada, esse percentual foi 10,8%. Se a gente caminha com a série para trás, a gente vê que em fevereiro essa taxa era 12,3%, que é o pico recente, né? Então, essa desaceleração de fevereiro para agosto, no último semestre, por exemplo, ela passa de 12,3% para 10,1%. E esses 10,1%, eles são o menor percentual de crescimento dessa série em 12 meses desde maio de 2024. Então, eu acho que aqui no crédito total, a gente, se desenhar um gráfico, né, a gente vai ver uma taxa desacelerando mês a mês. Mas isso é verdade se a gente separa, por exemplo, o crédito total entre crédito para pessoas físicas e crédito para pessoas jurídicas. Começando com pessoas físicas, a taxa de crescimento em 12 meses chegou a 11% agora em agosto. E esse foi o quinto mês de desaceleração. O pico recente foi 13% em março. Quando a gente olha pessoas jurídicas, a taxa em julho foi de 9,5% e caiu para 8,7% em agosto, né? Também se reduzindo. E o pico recente, igual ao do crédito total, foi em fevereiro, com 11,5%, né? Também os valores têm se reduzido. Quando a gente olha o crédito livre, o cenário é bastante similar. 9,5% de taxa de crescimento em 12 meses em julho e 8,8% em agosto. Lá em fevereiro, que foi o pico recente, era 12%. Né? E até o crédito direcionado, que tem menos relação assim com o nível de atividade econômica, taxa de juros, porque tem fontes fixas de recurso, taxa de juros definidas legal ou regulamentarmente, o crédito direcionado cresceu 12,1% agora nos últimos 12 meses encerrados em agosto, e em julho deu 12,7%. Então, em qualquer das métricas usuais, considerando o crédito total ou as principais agregações, nós tivemos uma continuidade agora no mês de agosto dessa trajetória de desaceleração. Passando então para as concessões, a gente viu o estoque de crédito, né, o total de crédito que existe na economia, independente de quando ele foi concedido. Olhando para as concessões, a gente tem uma visão na margem, ou seja, na ponta, o que aconteceu no último mês. Então, as concessões do último mês, de agosto, depois de passarem pelo processo de dessazonalização, elas se reduziram ligeiramente, né, elas foram 0,2% menor do que as de julho, né, e teve comportamentos diferentes se a gente faz a segmentação. O crédito livre conseguiu crescer em agosto, 0,7%, mas foram as concessões do crédito direcionado que puxaram aquele número para o negativo. As concessões dessazonalizadas do crédito direcionado caíram 7,7%. A mesma coisa, a mesma segmentação aconteceu na diferença entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Com o crescimento das novas concessões de crédito para pessoas físicas, de 1,5%, e redução, quando a gente considera as empresas, de 2,3%. Né? Daqui a pouco, quando a gente entrar nas modalidades, a gente vai ver as principais modalidades das pessoas jurídicas, o que contribuíram para isso. Né? Mas, em 12 meses, a gente ainda tem uma taxa significativa de crescimento das concessões, com as concessões totais crescendo 11,4%, as concessões do crédito livre, por exemplo, crescendo 11,7%. Quando a gente olha os dados as informações sobre taxa de juros, a gente permaneceu no mês de agosto com uma tendência de crescimento das taxas de juros que já vem de algum tempo. Né? A taxa de juros, quando a gente considera as taxas de juros médias para todas as novas concessões, né, concedidas no mês de agosto, essa taxa de juros média para o crédito total atingiu 31,8% e aumentou 0,2 ponto percentual. Ela tinha se reduzido 0,2 ponto percentual em julho e agora aumentou 0,2 ponto percentual em agosto, voltou ao mesmo valor que ela tinha, mesmo percentual que ela tinha no mês de junho. Em 12 meses, né, ou seja, comparando agosto de 25 com agosto de 24, aí o crescimento é mais significativo, de 4,2 pontos percentuais. Né? Esse crescimento foi principalmente nas operações com pessoas físicas, que teve um crescimento de 0,2% e uma taxa de 36,4%, enquanto com as empresas
teve uma ligeira variação de 0,1, quase estabilidade, chegando a 21,7%, né? Quando a gente olha os spreads são uma conta simples da diferença entre o percentual que o banco paga para captar os recursos e o percentual que ele cobra para emprestar esses recursos, né? Esse valor que ele cobra para o empréstimo é a própria taxa de juros que eu acabei de mencionar, e as taxas de captação são diversas formas dele captar recursos, né? Considerando a curva da taxa de juros, considerando outras fontes do crédito direcionado, cada modalidade mais ou menos tem a sua fonte, tirando uma média, a gente tem essa taxa de captação e a taxa de aplicação. A diferença entre as duas é o spread, e nesse mês de julho ele chegou a 20,7 pontos percentuais, ou seja, daqueles 31,8% da taxa média em agosto, 20 pontos percentuais se referem ao spread, né? E ele cresceu 0,3 ponto percentual no mês e 2,2 pontos em 12 meses. Então, se a gente olha o que aconteceu em agosto, né, com as taxas de captação, essas taxas de captação que são vinculadas, como eu já disse, à curva de juros da economia brasileira ou aos diversos indicadores do crédito direcionado, essa taxa de captação no mês permaneceu estável e as taxas de aplicação, né, as taxas de juros subiram, então o spread subiu junto com a subida das taxas de aplicação. Para completar essa análise, eu acho que é importante olhar os dados do crédito livre, né? Como eu já disse, o crédito direcionado tem uma série de definições legais e regulatórias sobre taxa de juros. O crédito livre, como diz o próprio nome, né, são taxas de mercado. Essa taxa de juros do crédito livre, na média das operações, chegou a 46% em agosto, cresceu 0,4 ponto percentual, ou seja, cresceu mais do que a taxa de juros da economia como um todo. Teve altas de 0,5% no crédito livre para pessoas físicas e 0,2% no crédito livre para pessoas jurídicas, né? A taxa para pessoas físicas, na média, chegou a 58,4%, e as taxas para pessoas jurídicas, na média, chegaram a 25,2%, né? Ou seja, cresceram no mês, continuam crescendo nos últimos 12 meses, em qualquer métrica que a nota usualmente apresenta, no mês, no trimestre, no ano, ou nos últimos 12 meses, né? Um último ponto geral, antes de passar para as modalidades, é sobre inadimplência. A inadimplência cresceu 1 ponto percentual no mês, 0,1 ponto percentual no mês, chegou a 3,9%. Né? Nos últimos 12 meses, esse crescimento chegou a 0,7 ponto percentual. Ou seja, nós podemos dizer que tem uma ligeira alta de crescimento ao longo deste ano, ao longo dos últimos 12 meses, nas taxas de inadimplência. Esse valor de agosto, 3,9%, é o maior desde maio de 2017, quando era 4%. E esse aumento no mês, né, quer dizer, 0,1 ponto percentual é algo muito próximo da estabilidade, mas quando você põe ele dentro da tendência, né, desses últimos 12 meses, a gente pode dizer que teve um ligeiro crescimento. Esse ligeiro crescimento ocorreu, né, tanto no crédito livre quanto no crédito para pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né? No caso do crédito livre, por exemplo, a taxa de inadimplência é de 5,4%, com um crescimento de 0,2 ponto percentual no mês e de 1 ponto percentual nos últimos 12 meses. Se a gente comparar com a série histórica, a gente tem mais ou menos a mesma comparação que aconteceu no crédito total. No crédito livre, esses 5,4% são os maiores desde outubro de 2017, que também que também registrou uma taxa de 5,4%, né? Como eu já disse, se a gente olhar separadamente pessoas jurídicas e pessoas físicas, também houve um crescimento, tanto 0,1 ponto percentual para pessoas jurídicas, 0,3 ponto percentual para pessoas físicas, e as taxas para pessoas jurídicas de inadimplência são 2,6% e para pessoas físicas 4,8%, né? Então, assim, uma tendência de crescimento da inadimplência, mas uma tendência bastante gradual, né? Bom, com isso a gente tem um cenário em que, no mês de agosto, nos últimos 12 meses, a gente teve crescimento dos saldos de crédito, mas com desaceleração ao longo dos últimos 6 meses, concessões que na margem ficaram praticamente estáveis, se reduziram ligeiramente em 0,2 ponto percentual,
taxas de juros que permaneceram na sua trajetória de crescimento, mas um crescimento mais moderado, e uma mesma trajetória de crescimento moderado nas taxas de inadimplência, né? Então, essa eu acho que é as grandes linhas, ou as principais mensagens que as estatísticas de crédito trazem hoje. A gente pode dar um pouco mais de concretude para esses números, olhando as modalidades específicas. Eu começaria, então, dentro do crédito livre para pessoas físicas, desculpe, do crédito livre para pessoas jurídicas, com o capital de giro, né? O capital de giro se reduziu 1,2% no mês, e nos últimos 12 meses ele está praticamente estável, tem um pequeno crescimento de 1,7%. E o capital de giro é a maior modalidade do crédito livre para pessoas jurídicas, então um crescimento mais lento, né, do capital de giro contribui para reduzir, quando a gente olha os números totais, né, reduzir a taxa de crescimento do crédito para pessoas jurídicas como um todo. Mas só lembrando que as empresas, como a gente mencionou no começo dessa coletiva, têm outras fontes de recurso, né, então é muito provável que esses valores que estão sendo reduzidos no capital de giro para empresas, as empresas possam acessar, né, o mercado de capitais para isso, né? Se vocês olharem os dados que estão na tabela 6 sobre os saldos, vocês vão ver que essa queda de 1,2% ela tem um comportamento distinto nas operações de curto prazo, menos de 365 dias, e nas de longo prazo. Então, no caso, teve um aumento de curto prazo de 7,3% e uma redução, né, nas operações de longo prazo de 2,7%. Então, uma parte disso são empresas preferindo operações com prazos menores, mas uma outra parte disso, que faz com que a diferença seja bastante significativa nesse mês, é que houve uma reclassificação de uma operação por uma instituição financeira que classificou essa operação como uma operação de longo prazo, depois a reclassificou por uma operação de curto prazo. Então, isso não muda a tendência de um maior dinamismo das operações curtas no capital de giro e um menor dinamismo nas operações longas, mas a variação mais exacerbada no mês de agosto tem esse efeito de reclassificação. Quando a gente olha os últimos 12 meses, por exemplo, que já reduz bastante o impacto dessa operação no todo, o capital de giro de curto prazo permanece mais dinâmico, enquanto que as operações de longo prazo também têm uma ligeira trajetória de redução. De uma forma consistente com esse resultado da evolução dos saldos, as concessões diminuíram no mês, 2,9%, e aí a gente lembra que quando a gente falou das concessões do crédito para pessoas jurídicas, a gente mostrou uma pequena queda nos valores dessazonalizados. Essas operações do capital de giro ajudam a explicar aquela redução das concessões da pessoa jurídica como um todo, né? As taxas de juros do capital de giro, elas aumentaram 1,2 ponto percentual no mês, e aí é bastante possível que a gente tenha um impacto, né, das operações de curto prazo sendo mais dinâmicas, operações de longo prazo mais estáveis. Essa mudança de composição das concessões e dos saldos podem ajudar a explicar a variação das taxas de juros. Em agosto, elas chegaram a 26,1% na modalidade de capital de giro como um todo, e são as maiores desde agosto de 2016, quando elas eram 26,5%, né? A inadimplência ficou praticamente estável no mês, ela variou positivamente, ela subiu 0,1 ponto percentual, chegou em 4,4%, mas quando a gente olha os últimos 12 meses, teve uma queda, né, de 0,4%. Então, acho que isso permite dizer que ela está estável na margem, né? No caso dos descontos e duplicatas, que é uma modalidade que a gente tem sempre chamado a atenção pela relevância que tem adquirido, ela teve uma pequena alta no mês de 0,9% nos saldos, uma redução de 1,2% nas concessões. As suas taxas de juros caminharam no sentido contrário do conjunto das taxas de pessoas jurídicas e se reduziram no mês 0,3 ponto percentual, chegaram a 20,2%, são menores, portanto, do que as operações de capital de giro, e tiveram uma inadimplência muito baixa e que permaneceu estável, né? Menos de 1% de inadimplência nessas operações. Dois últimos comentários rápidos sobre pessoas jurídicas.
a gente teve um crescimento nos saldos das operações de adiantamento de contratos de câmbio, que é uma modalidade de crédito para financiar as exportações brasileiras. Eles cresceram 3,2% no mês. Isso acontece com alguma frequência, a concentração de grandes operações no ACC. Então, olhar as variações mensais, a gente às vezes destaca isso, um crescimento mais significativo, e no outro mês uma redução, né, pela falta de concentração das grandes operações. Mas nos últimos 12 meses cresceram 9,1%, um pouquinho acima, né, da taxa de crescimento bastante acima, desculpe, da taxa de crescimento do crédito livre para pessoas jurídicas, né? O crédito livre para pessoas jurídicas como um todo cresceu 4,5% e o ACC cresce o dobro disso, 9,1%. Se a gente olha para o crédito direcionado para pessoas jurídicas, a gente teve como destaque no mês uma coluna que chama Outros, né? Que são as operações, tem dois tipos de operações em geral nessa coluna. Outros são aquelas operações que não são vinculadas a crédito rural, nem crédito imobiliário, nem operações do BNDES. Então, as operações de crédito direcionados que não se enquadram nessas três modalidades, elas estão no Outros. Mas dentro desse Outros, tem as operações de programas de estímulo à atividade econômica, como é o caso do Pronamp, por exemplo. Então, a modalidade Outros foi a que mais cresceu no crédito direcionado por pessoas jurídicas no mês de agosto, 2,4% contra 0,8% do direcionado total. A mesma coisa aconteceu com as concessões, que cresceram 29% e quando as concessões para o crédito de pessoas jurídicas total cresceram 10%. Né? Quando a gente passa para pessoas físicas, eu acho que o principal destaque de longe são as operações do crédito direcionado, não só pela participação do crédito ao trabalhador dentro das operações do crédito consignado. Quando a gente fala nas pessoas físicas, o principal destaque é o crédito consignado e por várias razões. Uma delas é o papel que tem o crédito ao trabalhador dentro das operações do crédito consignado, que continuou crescendo bastante aceleradamente em agosto, mas no espectro oposto, né, a gente continuou com uma redução nas operações do crédito com os beneficiários do INSS, né? Então, se a gente considera o crédito consignado como um todo, que está distribuído em três modalidades: o crédito para servidores públicos, o crédito para beneficiários do INSS e o crédito para o setor privado, quem puxou o crescimento do total do consignado, que foi de 1%, quem puxou esse crescimento foi o crédito ao setor privado, 8,6%. O saldo do crédito com servidores públicos cresceu 1% apenas e o para beneficiários do INSS reduziu 0,2%. Esse crescimento do setor privado de 8,6% está puxado principalmente pelas operações do crédito ao trabalhador, e o saldo chegou agora a 54,1 bilhões de reais, e esse saldo do crédito consignado ao setor privado é o maior da série histórica do Banco Central. E quando a gente vê nos últimos 12 meses, esse crédito ao setor privado cresceu 33%. É claro que a principal explicação dessa expansão de 33% é essa nova modalidade de crédito ao trabalhador, que foi criada recentemente, no segundo trimestre deste ano. Quando a gente trata das concessões, as concessões das três modalidades, na média, cresceram 3,5%, mas as do consignado privado crescem 18,7%. Se a gente considerar o valor em reais, as concessões do crédito consignado ao setor privado cresceram 6,1 bilhões. É o maior valor mensal para essa modalidade no ano, né? Lembrando que os desembolsos do crédito ao trabalhador começaram em março, na verdade, mas o primeiro mês cheio foi abril, então esse valor agora de agosto foi maior do que de abril. No caso, novamente no espectro oposto, quando a gente olha as concessões, se a gente pegar o crédito aos beneficiários do INSS e olhar os últimos 12 meses de concessão com os 12 meses anteriores, há uma redução de 23,9%, uma redução bastante significativa. E se a gente olhar as concessões dos últimos 3 meses contra os 3 meses anteriores, ou do acumulado neste ano com o acumulado do ano passado, também tem quedas significativas, né? A gente teve
paralisação das concessões durante um período neste ano. A gente teve uma mudança de regras, né, para o acesso a essas consignações, e então isso ainda está, quando a gente olha as novas concessões de crédito, implicando uma redução em relação ao padrão anterior, né? As taxas de juros do crédito consignado cresceram 0,3 ponto percentual no mês, chegaram a 26,7% em média. Mas essa média, ela envolve taxas muito discrepantes e esse crescimento das concessões tem sido puxado pelas operações do crédito ao trabalhador, que tem taxas de juros bem maiores do que as demais modalidades de crédito consignado. Se a gente olha o crédito consignado ao setor privado, que reúne a maior parte das operações do crédito ao trabalhador, a taxa de juros das operações do mês de agosto foi 56,3%. Né? Ela teve uma elevação de 0,8 ponto percentual e ela retomou ao patamar do mês de junho. Então, a gente tem, se olha nível de taxas bastante mais elevadas no crédito consignado para o setor privado, e se a gente olha para o crescimento das taxas em agosto, esse crescimento foi puxado pelas operações do consignado ao setor privado. Um último aspecto sobre isso, a inadimplência continua bastante baixa, com 0,1% de variação, chegou a 2,6%, mas nesse caso o crédito privado está contribuindo para puxar essa inadimplência para baixo. E a explicação aqui é que, embora a taxa de inadimplência do consignado ao setor privado seja maior, seja 5,3%, ela está se reduzindo. E uma explicação, né, estatística para essa redução é a própria dinâmica de um crédito. É uma modalidade nova de crédito que tem tido concessões muito fortes, que tem ampliado significativamente o saldo. Então, como as operações inadimplentes são aquelas operações que existe um atraso de mais de 90 dias no pagamento das prestações, né, quase não houve tempo hábil para materialização de eventuais inadimplências, mas o crescimento das novas operações faz com que o saldo cresça bastante aceleradamente e diminua o valor daquelas operações inadimplentes em relação ao saldo total. Então, esse efeito estatístico ajuda a explicar a redução, no caso do crédito privado, a taxa de inadimplência reduziu 0,7 ponto percentual no mês, né? A gente manteve agora, em agosto, o dinamismo do crédito pessoal não consignado, ou seja, essa nova linha de crédito ampliou o crédito pessoal consignado, mas o crédito pessoal não consignado, ou seja, aquelas pessoas que não têm acesso ao crédito em consignação, também se manteve bastante dinâmico, cresceu 0,7% no mês, quase 20% nos últimos 12 meses. A principal diferença aqui é que, como o risco percebido dessas operações é bastante mais elevado, a taxa de juros é bastante mais elevada. Então, a gente tem no consignado privado, no consignado como um todo, uma taxa por volta de 26%, ela é 20 alguma coisa por cento nas operações do crédito para servidores públicos e beneficiários do INSS, ela aumenta para 56% quando a gente está tratando especificamente do crédito consignado ao setor privado, e ela dobra em relação a esse patamar, chega a 104%, que é o valor de agosto, no caso das operações do crédito não consignado. Então, isso acho que mostra a diferença do servidor, do trabalhador, do aposentado ter condições de consignar a operação de crédito na sua folha de pagamento, que é percebido como uma garantia da operação, né? Sem isso, as operações podem ser bastante similares no crédito pessoal não consignado, tem uma taxa de juros que é o dobro. Um último comentário são as operações do cartão de crédito para pessoas físicas. O cartão de crédito, os saldos ficaram estáveis no mês, são 644, quase 645 bilhões de reais. 3/4 disso são operações de cartão à vista, um pouco abaixo de R$500 bilhão por mês, 486 bilhões é o saldo no mês de agosto. Ele também reduziu 0,5%, por isso que reduziu as operações do cartão de crédito como um todo. Nos últimos 12 meses, os saldos do cartão de crédito crescem quase 15% no mês. Por volta disso, também cresceram as operações com cartão à vista, 13,5%. E essas operações com cartão à vista, no caso das concessões, na variação do saldo dos últimos 12 meses,
mais de 70% das operações foram puxadas pelo crescimento do cartão à vista, né? Também aconteceram crescimentos nos saldos do rotativo e do parcelado, mas esses saldos são pequenos quando a gente olha a comparação com o cartão de crédito à vista, né? O cartão de crédito à vista tem 75%, os outros têm aproximadamente 12,5%, né? Dividem esse último quarta parte em duas parcelas iguais. E, claro, a diferença, todas vocês sabem, é o cartão de crédito rotativo permanece com taxa de juros elevadíssimas, chegaram agora a 400 superaram 450% ao ano no mês de agosto, e isso indica, né, junto com as taxas de inadimplência, as demais características dessa operação, que é uma linha de crédito emergencial, que é feita para não ser utilizada, se deve buscar evitar utilizar essa linha de crédito sempre, por todos os meios, e se não for possível e se for necessário utilizar essa linha de crédito, se deve buscar sair dela o mais rápido possível, porque os juros são proibitivos, né? Certamente, na sua instituição financeira, no seu gerente, você conseguirá linhas de crédito com melhores condições, com uma taxa muitíssimo menor e com um prazo maior para pagamento. E se isso não for possível na sua própria instituição financeira, você pode portar essa dívida e passar essa dívida para outra instituição financeira que ofereça melhores taxas e melhores condições, né? Com isso, eu encerro as modalidades de crédito e o desenho do mercado de crédito no mês de agosto. Tem um último comentário que está na tabela 27 da nota para a imprensa sobre os indicadores de endividamento das famílias e comprometimento de renda. Endividamento das famílias é a relação entre o total da dívida de pessoas físicas com uma estimativa do rendimento anual dessas famílias. Então, a gente mostra que essa dívida total está em estimados 48,6% do total da renda anual das famílias. Esse dado é para o mês de julho. Houve uma ligeira redução no mês de julho em relação a junho, 0,2 ponto percentual, né? E quando a gente olha o comprometimento de renda, essa é uma estimativa de quanto a renda da família a cada mês é utilizada ou é gasta com o pagamento de principal e juros das dívidas que elas têm com o sistema financeiro nacional. Nesse caso, quando a gente olha o valor mensal, tanto do rendimento quanto das dívidas, o comprometimento de renda das famílias ficou em 27,9% em julho, também com uma ligeira redução de 0,1 ponto percentual no mês. Com isso, eu encerro os pontos que eu tinha preparado para trazer aqui na coletiva de hoje. Passo a palavra para a Adriana para organizar as perguntas do jornalista. Muito obrigado. Bom dia, Fernando. Bom dia, pessoal. Aqui é Gabriel Shinohara, do Valor Econômico. Sobre o consignado privado, só, Fernando, você poder me relembrar por que caiu o saldo, as concessões, na verdade, em maio e junho, na comparação com abril, e aí voltou a subir em julho e agosto também. E outra questão é sobre o ICC. Ele subiu esse ano todo e chegou a 23,4% agora em agosto, que pelo que eu vi aqui, se puder confirmar também, é o maior patamar desde o início da série, que é janeiro de 2013. Se puder explicar um pouco o que esse indicador mostra como ele é diferente da taxa média de juros que as estatísticas mostram, e se ele já indica que tem uma restrição no crédito mesmo. Obrigado. Vamos lá, então. A gente pode, enfim, pode começar por qualquer ordem, mas começando pela última pergunta, então, sobre ICC. O ICC é a sigla para Indicador do Custo do Crédito. Esse indicador do custo do crédito é uma outra forma de medir as taxas de juros, e ele consiste no seguinte, né? As taxas de juros que a gente divulga com esse nome na nota para a imprensa são as taxas de juros a partir de uma média ponderada das concessões do mês de referência, né? Então, a gente vai pegar todas as concessões que foram feitas nesse mês de referência. Algumas pessoas pegaram o crédito ao trabalhador, outras pessoas fizeram um empréstimo imobiliário, eles têm taxas de juros muito diferentes, eles têm valores diferentes, né? Um crédito
consignado, crédito ao trabalhador, você pode dizer que tem um empréstimo de 5 mil, 3 mil reais. No caso de um empréstimo imobiliário, ele pode ser de 200 mil reais, 300 mil reais. O prazo de um é menor do que 5 anos, o prazo de outro é acima de 15 anos, e eles têm taxa de juros muito diferentes. São só operações muito diferentes. Então, para fazer a conta das taxas de juros, nós consideramos todas as operações de crédito que ocorreram naquele mês, as novas, né, que a gente chama de concessões. Então, a gente vê o valor de cada concessão, a taxa de juros dessa concessão e faz uma média ponderada de todas elas. Isso é a taxa de juros. Aí, se a gente considerar todas as operações de crédito, é a taxa de juros do crédito total. Se a gente considerar só para pessoas físicas, a gente considera todas as operações com pessoas físicas e assim por diante. Dentro de cada modalidade também, os prazos, as taxas, as condições são diferentes. A gente também faz uma média dessa para cada uma das modalidades, por exemplo. Mas o importante é que a taxa de juros, que com esse nome, ela é só das concessões do último mês. Nesse caso aqui, no mês de agosto, as taxas de juros das operações de crédito concedidas em agosto foi, na média, 31,8%. O que é o ICC, então? Digamos assim, a conta do ICC é bastante semelhante, a gente pode dizer que é igual. Ele considera todas as operações de crédito, considera o valor concedido em cada uma delas, a taxa de juros de cada uma delas e faz essa média ponderada. A diferença é que a gente não considera somente as operações de crédito do mês de agosto, nesse caso, mas a gente considera todas as concessões de crédito, qualquer que tenha sido o mês de referência, né, que ainda estão em vigor, digamos. Nesse exemplo que a gente deu entre uma taxa do crédito consignado e uma taxa de um imobiliário, por exemplo, a gente está considerando todas elas. Então, se a gente voltar lá em 2015, 10 anos atrás, a gente teve uma pessoa que foi lá e tirou um crédito pessoal, um servidor público, por exemplo, tirou um crédito consignado, e outra pessoa fez um crédito imobiliário. Esse crédito imobiliário, com duração de 5 anos, acabou em 2020, foi pago em 2020. Então, ele saiu da conta do ICC, ele não existe mais essa operação, eu abandonei. Mas aquela operação de financiamento imobiliário, com aquelas condições que existiam lá em 2015, com um prazo de 15 anos, ela vai ser paga em 2030. Então, essa operação continua na conta do ICC. Então, eu faço a mesma conta que eu faço para a taxa de juros, para o mês de agosto de 2025, mas eu considero também todas as operações que ainda estão ativas, que ainda têm saldo a ser pago, nas condições em que ela foi contratada. Então, o ICC, ele tende, assim, isso é uma explicação do que ele é. Analisando economicamente, ele flutua de uma forma bem mais suave do que flutua a taxa de juros, porque ele tem, digamos assim, se as operações, o prazo médio das operações, digamos assim, fossem de 10 anos, a cada mês que 10 anos, 12 meses a cada ano, tem 120 avos, né? Então, você está acrescentando 120 avos novo e tirando 120 avos velho dessa operação, só para entender. Então, ele flutua bem mais gradualmente, é uma taxa bem mais estável. Mas o que a gente pode ver nessas operações é que ela acompanha os ciclos, né, de política monetária, os ciclos do crédito. Então, o que você, partindo para a parte final da pergunta, você disse que o ICC total no mês de agosto atingiu 23,4%. Essa é o maior nível do ICC desde que o Banco Central começou a medi-lo, né? Ele começou em janeiro de 2013 e agora o dado de agosto de 2025, 23,4%, é de fato o maior da série. Então, isso é em relação ao ICC. A pergunta sobre o crédito, esses dados do ICC, por exemplo, se você olhar, estão na tabela 2 ou na tabela 3, essas informações que o Gabriel perguntou. A outra parte da pergunta é sobre crédito pessoal consignado, especificamente as operações no setor privado. E aqui a gente tem um ponto que é importante, metodológico, para a gente estabelecer uma diferença aqui. O governo lançou neste ano um programa que chama Crédito ao Trabalhador. Esse programa de crédito ao trabalhador,
o objetivo dele, assim como eu o entendo, digamos assim, ampliar para o conjunto dos trabalhadores do setor privado, regidos pelo regime de CLT, a possibilidade de consignar uma operação de crédito. Como era a situação antes da existência desse programa? Então, você era um trabalhador do setor privado, com regime CLT, mas para você ter acesso ao crédito consignado, era necessário que a empresa em que você trabalhasse fizesse um convênio com um banco, talvez o banco em que ela tivesse o seu fluxo de caixa, ou que fizesse os pagamentos dos salários, alguma coisa assim, mas a empresa precisava fazer um convênio com o banco. A partir daí, esse banco oferecia linha de crédito consignado para os trabalhadores dessa empresa e a empresa permitia que fosse feita a consignação no contra-cheque desses trabalhadores, né? A empresa, na verdade, passava os recursos e a folha de pagamento para o banco e o banco depositava na conta corrente, né, dos trabalhadores. E isso fazia com que, em geral, fossem as empresas maiores que conseguissem fazer essa operação e aquelas empresas menores não tinham essa possibilidade, os trabalhadores estavam no crédito não consignado. O que esse programa faz é aproveitar a existência do e-social, né, e outros para dizer o seguinte: você não precisa mais que a empresa na qual você trabalhe tenha convênio com a instituição financeira. Você pode diretamente o trabalhador com o banco em que você tem a conta ou com qualquer outro fazer uma solicitação de crédito consignado no crédito ao trabalhador e essa instituição financeira vai olhar lá o seu e-social para ver quanto você recebe, há quanto tempo você está empregado, se você é um trabalhador formal, essas coisas todas, e vai decidir se te dá um empréstimo ou não. Então, isso ampliou a capacidade dos trabalhadores receberem, terem acesso ao crédito consignado. Só que esse programa tem sendo implementado em partes, né? Ele foi lançado inicialmente, depois, alguns meses depois, foi liberado a contratação direta por aplicativos das instituições financeiras, acho que foi em maio. Depois disso, em maio, para se tornar efetivo em junho, foi feita portabilidade de saldos e operações entre as instituições financeiras. E a gente ainda precisa ver aquele ponto que dizem que o governo anunciou que vai ser feito digamos assim, consignação nos saldos do FGTS, né? Então, isso é mais ou menos assim, eu faço a solicitação do crédito consignado, esse crédito consignado vai ser deduzido as prestações diretamente do meu contra-cheque, da minha folha de pagamento. Mas se eu for demitido, por exemplo, eu não terei mais contra-cheque, então a consignação pode ser feita no saldo do FGTS. Então, até onde eu sei, isso ainda não está implementado, tem problemas operacionais, falta ser definido esse ponto. Então, por um lado, a gente tem gradualmente o desenvolvimento desses programas com aplicativos das instituições financeiras, com portabilidade, tudo que vai tendendo a aumentar a abrangência do programa. Mas a gente também tem, e acho que isso que foi o que você perguntou, uma flutuação nas concessões, né? O programa começou em março, né? Então, mas começou já depois do dia 20. Então, se a gente olhar o crédito consignado para os trabalhadores do setor privado, em fevereiro as concessões foram de 1,5 bilhão. Em março passaram para 2,3 bilhões, né? Já com algum impacto aqui do crédito ao trabalhador. Em abril, elas dobraram, passaram para 5,6 bilhões, foi um número muito elevado. Elas não conseguiram manter esse nível em maio e junho, se reduziram para 3,1 e 2,6, e voltaram a crescer em julho e agosto. Em julho, 5,1% e em agosto, 6,1%. Porcento não, bilhões, 5,1 e 6,1 bilhões. Então, é provável que os bancos já conheçam melhor os clientes, os trabalhadores estejam mais familiarizados com o programa, que a portabilidade esteja começando a funcionar, que a possibilidade de contratar direto por aplicativo se torne alguma coisa mais fácil, né? Então, está aumentando a abrangência do crédito ao trabalhador. Só um último comentário é que, nas estatísticas do Banco Central, nós não estamos divulgando os dados do crédito ao trabalhador especificamente, né? Quem faz isso é o Ministério do Trabalho e do Emprego, que tem uma página própria, lá divulga esses dados. Nós tratamos aqui do crédito consignado ao setor privado. A maior parte do crédito ao trabalhador está dentro desse crédito ao setor privado? Sim, mas essa modalidade já existia antes,
e aquelas operações que são feitas por convênios com empresas ele continua existindo, então tem uma parcela daqui dentro que não é crédito ao trabalhador, mas se você for olhar a taxa de crescimento, a novidade que aconteceu foi esse crédito ao trabalhador, então você pode dizer, uma estimativa que essa taxa de crescimento, a mudança de nível dessa série é devido ao crédito ao trabalhador. A outra diferença é que a gente faz estatística com a separação por a atividade econômica ou setores institucionais, e na classificação estatística, empresas, por exemplo, como a Petrobras e Banco do Brasil, são parte do setor público. Uma é parte do setor público financeiro, o Banco do Brasil, outra parte do setor público não financeiro, a Petrobras, e ambas são parte do setor público. Então, na classificação estatística, as operações de crédito consignado para trabalhadores do Banco do Brasil, da Petrobras, da Caixa Econômica, dos Correios, estão no crédito pessoal consignado aos servidores públicos. Então, tem essas duas diferenças, a classificação das estatais e aquela outra modalidade que faz as diferenças entre o nosso crédito consignado aos trabalhadores do setor privado e o crédito ao trabalhador que é divulgado no MTE. Mas eu acho que a correlação das duas séries é muito grande. Adriano. Diga aí, diga aí. Bom dia, Cícero Cotrim, da Broadcast. Duas perguntas, Rocha. Você até mencionou na apresentação que os títulos de dívida superaram os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional no crédito às empresas. E tem uma tendência bem clara de crescimento da participação desses títulos de dívida, né, no crédito para as empresas. 2 anos atrás era 28% do total, agora já está em quase 34% do total. Queria saber se, na sua avaliação, tem uma tendência de continuidade nesse crescimento na participação. Segunda pergunta, sobre o consignado privado, depois de um crescimento grande ali de fevereiro para março e de março para abril, a taxa de juros parece ter se estabilizado em torno de 55%, 56%. Nos últimos 4 meses. Esse parece ser um nível no qual essa taxa de juros vai permanecer? Já dá para traçar uma tendência em relação a isso? Obrigado. Então, vamos também começar pela segunda pergunta, que aí a gente continua na esfera do crédito consignado ao setor privado. As taxas de juros do consignado ao setor privado estão na tabela 16. Né? O que o Cícero está dizendo se a gente olhar maio, junho, julho e agosto, a taxa de juros foi 55,6, 56,3, 55,5 e 56,3 de novo. Então, se a gente tirar uma média disso nesses 4 meses, essa média é 56%, está muito próximo, né? 56,3, 55,5, está oscilando em torno disso. Então, essa taxa de juros ela é bastante superior do que a taxa de juros que tinha antes do programa do crédito ao trabalhador. Se você olhar o dado de fevereiro, que é o último mês inteiro sem o crédito ao trabalhador, a taxa de juros do consignado aos trabalhadores privados era de 40,9%, ou seja, era 41%. Então, se a gente fizer uma suposição de que o crescimento nos saldos e na concessão dessa modalidade, que mudou de nível, né? Se a gente fizer a hipótese, que é bastante razoável, de que essa mudança de nível, essas novas operações, todas são crédito ao trabalhador, a gente vai ver que sim. Então, a taxa de juros do crédito ao trabalhador é mais alta do que as demais operações. Num caso, a empresa tem um convênio com o banco e no outro caso não tem, e tem perfil, estão incorporando novos clientes com um perfil ainda menos conhecido, então, todas essas coisas. A elevação da taxa de juros aconteceu com a entrada do crédito ao trabalhador. Ok, então a segunda pergunta é em qual nível ela se estabilizaria, se é que ela se estabilizaria, né? Então, ela subiu de 41 para 44 para 59, depois ficou ali estável em torno de 56. O fato da gente ver isso nos últimos 4 meses, né, parece dizer que assim, esse mercado se ajeitou nesse nível. Mas a gente tem duas tendências que, primeiro, a gente
não faz, assim, eu posso dizer o que eu acho, assim, mas na verdade o Departamento de Estatística do Banco Central não faz projeções de variáveis, né? Eu brinco dizendo que o pessoal do relatório de política monetária olha para frente, né? São o forward look, a gente olha para trás, que a gente está divulgando no final de setembro, mês de agosto e tudo. Então, a gente não faz projeções, não tem uma organização para fazer projeções, não tem taxa de juros ou modalidade projeção de taxa de juros de modalidade específica. Mas tem dois fatores que devem ser levados em consideração. O primeiro, essa é uma operação de crédito do mercado livre, né? Então, ela, em termos de taxa de juros, por exemplo, ela tende a flutuar com o ritmo da política monetária. A política monetária passou por um período de aperto monetário, de aumento de taxa de juros, em relação à taxa básica, ela tem estado estável, com uma comunicação do Banco Central que ela permanecerá estável, né? Então, é claro que isso não é mecânico nem direto, mas se a gente olhar o objetivo da transmissão da política monetária da taxa básica para ter mais taxa de juros, né, a gente pode achar aí um fato, né, que ela se estabilizou nesse nível, parece consistente com a política monetária. O ponto é, a expectativa da própria ação da política monetária é que, se você reduzir a taxa de juros básico, esse efeito se transmita para as demais taxas da economia. Se você aumentar a taxa de juros básico, esse efeito igualmente se transmita para as demais taxas de juros. Então, o primeiro ponto a destacar é que a gente vai sempre ter a influência da taxa básica de juros nessas condições aqui, do crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor privado, como para as outras modalidades do crédito livre todas. O segundo ponto é que existe uma possibilidade de que, se o governo for bem sucedido em fazer essa vinculação entre as operações de crédito consignado do setor privado e os saldos do FGTS, isso seja percebido tanto pelos demandantes de crédito, que são os trabalhadores, quanto pelos ofertantes de crédito, que são os bancos, com uma mudança, um aumento no nível de segurança dessas operações, uma diminuição no nível de risco. E, em geral, a gente entende que operações de menor risco têm menores taxas. Então, se esse passo, assim, eu estou citando esse passo porque foi já anunciado pelo governo, mas pode haver outras iniciativas nesse aspecto. Então, se isso for feito de uma forma bem sucedida, isso pode ser percebido como uma redução do risco dessas operações e a taxa de juros pode cair. Então, assim, não é. A gente não tem previsão, mas acho que, na sua avaliação, você poderia considerar duas coisas. A primeira é que ela vai flutuar com a taxa da política monetária, né, com lags diferentes, intensidade diferente, tal, vai flutuar. A segunda é que, se a gente tiver a concretização, né, dos pontos que já foram anunciados, isso pode contribuir para essa taxa se reduzir. E aí, a primeira pergunta é sobre os títulos de dívida. Você destacou bem que esses títulos de dívida, quando a gente olha as empresas, eles estão com uma taxa de crescimento que é maior do que os demais componentes da série. Se a gente olhar os títulos de dívida privados, eles crescem 17,2% nos últimos 12 meses, né, o saldo desses títulos. Se a gente olhar as dívidas securitizadas, elas crescem 16%, o seu saldo nos últimos 12 meses. E os empréstimos do SFN para pessoas jurídicas crescem 7,2%. Se a gente olhar, não, mas você está falando só de percentuais, se os valores forem muito diferentes, né, esses percentuais, o valor em reais pode ser diferente. Então, transformando esse percentual em reais, o saldo das empresas em 12 meses cresceu 147 bilhões de reais. Os títulos de dívida privados mais os securitizados cresceram 324. Então, nos últimos 12 meses, a quantidade de capital em reais, o valor nominal, né, desse capital, colocado à disposição das empresas, pela soma dos títulos privados e instrumentos securitizados, foi o dobro, né, 324, um pouquinho mais do que o dobro, do colocado pelos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, 147 bilhões. Aí, novamente, a gente viu que isso está acontecendo nos últimos anos. Isso é uma tendência para frente? De novo, a gente não faz projeções, mas quando a gente olha os dados da série até agosto, não parece haver nenhuma informação naqueles dados de que essa tendência será interrompida. Várias vezes vocês perguntam isso e a gente diz, a série vinha crescendo, aí caiu nesse mês.
Aí, bom, mas isso aí é uma nova tendência? É o dado de um mês só, não dá para informar e tal. Mas então, fazendo essa mesma conta, olhando para trás, a gente não tem nenhum sinal na série que eu possa ter observado dizendo que isso vai se interromper ou vai mudar de tendência. Adriano. Opa. Fui informado aqui que não tem mais perguntas hoje. Eu então gostaria de agradecer a todos pela audiência, pela participação e convidar para participar amanhã, às 10h30 da manhã, no mesmo horário de sempre, da coletiva de imprensa de divulgação das estatísticas fiscais do mês de agosto. Com isso, nós vamos encerrar a série de coletivas estatísticas do Banco Central do mês. Muito obrigado a todos e bom dia.